Abrindo o jogo hoje é com o Rodrigo Maia, que completa 6 meses como presidente da Câmara Municipal de Passos, no segundo biênio desse mandato. 2 anos anteriores, 2 anos para frente, você que comanda. Balanço da tua atuação, o que você destacaria como sua ação principal frente ao Legislativo? Bom, Carlos Alberto, aqui nós estamos implantando ainda, eu posso dizer que nesses primeiros 6 meses nós ainda estamos implantando aquilo que nós acreditamos ser o mais eficiente e o correto para se fazer dentro da vida pública. Então aqui tem algumas mudanças, mas principalmente as maiores mudanças, elas que estão ainda em andamento, são mudanças visando uma maior economia do dinheiro público empregado na Câmara Municipal de Passos. Então nós estamos com um novo processo licitatório em andamento. O certame será agora na quinta-feira, dia 11, visando justamente enxugar a máquina pública no que se refere ao Poder Legislativo passense. Fora outras economias, como uma maior rigidez no uso do veículo da Câmara para liberação de diárias e tantos outros gastos que nós diminuímos aqui na casa, fazendo tão somente uma gestão mais severa, com novas licitações, novas cotações de preços. Então nós estamos conseguindo buscar essa economia para que esse dinheiro que é investido na casa ele seja investido com eficiência, sem que a população perca serviço, perca com essa diminuição dos gastos. Você tem ideia de quanto antes e quanto vai ser agora, e qual é a diferença de economia que nós estamos levantando esses valores ainda para fazer uma apresentação, uma prestação de contas dos primeiros 6 meses de mandato de gestão aqui à frente da Câmara Municipal. No entanto, os resultados ainda não são aqueles que nós almejamos. Eles realmente serão eficazes a partir dessa nova licitação dessa empresa terceirizada. Aí realmente a economia será mais vultuosa. Quando você fala em nova empresa terceirizada, vai haver uma licitação? Não, pode ser até a mesma, porque pelo menos ao que me consta, a empresa única, que é a que presta o serviço para nós aqui, ela está apta, apesar de ter passado por alguns problemas, ela está apta a participar do certame. Ela participando do certame, o valor que ela cobrava antes de você chegar à presidência, você tem? Sim, é o valor que pagamos até hoje. Qual é esse valor? Hoje nós pagamos em torno de 165 mil mês. Quando nós assumimos, estava em torno de 190. 194, pela informação que eu tenho. 190 e poucos. Aí então, dá para pensar em qual a economia que vai ser feita? Ainda não, porque nós dependemos das propostas que serão feitas. O que eu posso garantir ao povo de Passos é que aos que estão participando dessa licitação, é que nessa gestão vai vencer a melhor proposta, sem qualquer sombra de dúvida. Então, o que nós esperamos é uma maior economia. Mas aqui também, nós estamos naquilo que nós acreditamos, dos nossos ideais aqui, implantando uma maior moralidade nos atos públicos. Então hoje, Carlos Alberto, um exemplo simples, se você for utilizar, qualquer vereador, for utilizar o carro da Câmara, a pessoa tem que vir e pedir e me apresentar uma justificativa. O uso do carro tem que estar relacionado ao interesse público. E depois disso eu defiro, depois de tudo apresentado. Por exemplo, quando nós assumimos, esse mesmo veículo, ele não tinha o brasão da Câmara Municipal de Passos. Então, o carro rodava pela cidade sem estar identificado como um carro do poder público. Isso é extremamente errado. Então, quando assumi, foi um dos meus primeiros pedidos: coloque-se o brasão no carro. Diferentemente de presidentes anteriores, eu nunca
Nunca. Fui para minha casa, eu voltei para minha casa no carro da Câmara. Entendo que isso não tem interesse público. Então, essas mudanças que eu estou implantando é por isso, é uma questão de moralidade. Tinha-se um entendimento de que o carro era do presidente. E o presidente ia levar filho na escola, ia para casa, levava carro, tal. Eu não. Isso não tem interesse público. Eu não tenho por que gastar o carro, gastar o combustível, se isso não tem retorno à população, então somente para a minha vida particular. Então o carro ele fica na garagem da casa. Rodrigo, só para voltar a um tema que é importante, porque agora até nosso site Correio do Vale do Rio Grande noticiou que um grupo de vereadores, para você, retomando um pouco, para você fazer com essa economia que você pretende fazer, você teve que mexer com a estrutura. Não dá para, por uma questão de licitação, apenas trocar uma empresa por outra, diminuir tanto o valor que você paga mensalmente. Você teve que fazer cortes, teve que mudar o horário da Câmara. A Câmara agora funciona só meio período. E há um grupo de vereadores que pretende que você volte a ter a Câmara atuando o horário comercial inteiro. São 7 vereadores que assinaram o documento, que aí não foi protocolado, é uma coisa que a gente quer seguir com exclusividade, e que eu gostaria que você abordasse esse tema. Como você vai encarar esse pedido feito pelos seus pares aqui na Câmara, que é a maioria, pelo menos 7 vereadores? Carlos, eu não recebi esse documento, então eu não posso falar especificamente sobre o documento. Com relação à decisão de se funcionar a casa tão somente do meio-dia às 6, é por uma razão muito simples. Regimentalmente, a casa funciona do meio-dia às 6. Por que nós podemos dizer que isso é feito regimentalmente? Porque os funcionários efetivos da casa, a carga horária deles, o horário deles é de meio-dia às 6. Então isso deixa claro que a casa deve funcionar de meio-dia às 6. Não justifica nós mantermos aqui vários funcionários de manhã, sendo que a casa é pouquíssimo utilizada. Se ainda que eventualmente alguns poucos vereadores venham de manhã, recebam telefonemas, ou tenham que fazer telefonemas, no meu entendimento não justifica o uso de tanto dinheiro público para se atender tão poucos vereadores e tão poucos cidadãos, porque a maioria dos cidadãos que vêm à casa, eles vêm na parte da tarde. Então nós vamos mostrar para a população que a casa ficará fechada na parte da manhã, mas que o retorno para o próprio cidadão vai ser muito maior. Não haverá uma perda substancial de atendimento ao cidadão. Eles podem vir na parte da tarde, o vereador, nós, como o político mais próximo do povo, nós podemos ir na casa da pessoa, às vezes com uma coisa mais urgente, ou recebê-los aqui na Câmara. Basta vir aqui, vai ter um porteiro, você entra para o seu gabinete, não há impedimento. Então, visando, e no entanto, nós gastaremos muito menos, são milhares de reais por mês. Carlos Alberto que está te perguntando, você tem um custo político para fazer isso, porque você, ao realizar isso, teve que dispensar pessoas, cortou o vale alimentação deles, que aqueles que vinham trabalhar, não sei quantos vinham. Como é que você acredita que isso pode repercutir na campanha do futuro candidato a prefeito ou candidato a vereador, Rodrigo Maia? Bom, Carlos, antes de mais nada, hoje eu posso dizer que não sou candidato a nada, eu procuro fazer um bom trabalho aqui e que haja realmente o reconhecimento. Mas eu procuro trabalhar dentro dos meus ideais. Com relação a essa questão da perda de vale alimentação, precisa ficar bem claro para a população que a Câmara Municipal ela não dá vale alimentação. A Câmara Municipal ela não contrata faxineira, ela não contrata porteiro, ela não contrata atendente, ela contrata serviço de limpeza. Quem vai vir aqui fazer o serviço de limpeza, quem vai vir aqui fazer serviço de portaria, serviço de atendimento, serviço de telefonista, para nós não importa. Nós estamos contratando serviço, não pessoas. É uma empresa. Nós estamos contratando uma empresa
que vai falar, ó, eu vou fazer esse serviço para vocês. E aí tem as regras. Claro que sim. Aí nós temos que nos ater, para fazer uma proposta a eles, nós temos que nos ater ao piso de cada categoria. O piso de cada categoria é calculado sobre 40 horas semanais. Para eu fazer 40 horas semanais, eu tenho que manter a casa aberta o tempo inteiro, de manhã e à tarde. Eu não vejo necessidade de manter a casa aberta de manhã. Então ela não vai ficar aberta de manhã a partir de agosto. Partindo disso, os funcionários que estarão aqui, não da Câmara Municipal, repito, da empresa terceirizada, eles vão trabalhar 30 horas. Nada impede que a empresa terceirizada aloque alguns ou todos os funcionários para trabalhar de manhã em algum lugar e que venham à tarde para a Câmara Municipal. Eles não são atrelados à Câmara, a gente precisa separar isso. Eles não são atrelados à Câmara. Mas a Câmara pode interferir, por exemplo. A Câmara só pode interferir para pedir a dispensa. Se o funcionário está deixando a desejar pelo seu serviço aqui, o administrador da Câmara Municipal, o secretário de apoio administrativo, ele tem todo o direito de pedir a substituição. Vê se tem lógica que eu vou te falar. 40 horas semanais, a pessoa que trabalha pode ganhar salário mínimo, outros salários acima. Se diminuindo para 30 horas semanais, esse valor de salário mínimo, por exemplo, pode cair? E é legal isso? Sim. A nova reforma trabalhista permite. Então, Carlos... Aí não entra o caso da sua admissão como presidente da Câmara? Não. Eu sou obrigado. Não é mera liberalidade de um presidente dizer que vai escolher o salário que vai pagar para uma empresa terceirizada. Não é mera liberalidade. Nós temos que pautar o nosso... Exatamente, nós temos que pautar o nosso preço no piso da categoria e nas horas trabalhadas. Amanhã, se eu resolvo pagar então o piso da categoria para que eles trabalhem 40 horas, eu posso ser obrigado a devolver o dinheiro. Então nós vamos assinar o contrato dentro da mais estrita legalidade. Eu costumo dizer que o homem público, ele não tem vontade, ele tem que seguir a lei. E a lei, ela manda que se faça dessa forma. E se a lei manda que se faça dessa forma, é justamente para que o dinheiro público seja bem usado. Então por isso que nós estamos lutando, não é fácil. Esses primeiros 6 meses foi de muita luta, de muita quebra de barreira, de muita quebra de interesses, mas em momento algum, eu posso dizer que o grupo que está comigo, em momento algum se acovardou. Nós seguimos em frente com todas as dificuldades, com todas as críticas que recebemos, nós continuamos trilhando o nosso caminho, vamos continuar até o final. O que eu espero de verdade, Carlos Alberto, é que eu entregue uma Câmara funcionando, atendendo os anseios da população, com um custo baixíssimo e com grande retorno à nossa cidade e à nossa população. Rodrigo, mudando o rumo da prosa, entrando um pouco sobre o papel da Câmara como atuação em favor da cidade, tem um momento muito difícil na cidade. A empresa que prestava o serviço de transporte coletivo abandonou o serviço. A prefeitura, quando foi tratar disso, tratou de uma forma equivocada, a meu ver, porque não levou em conta que aquele contrato estava para ser rompido e foi empurrando com a barriga, e quando eu vi, caiu na mão de todo mundo, de você. O desgaste em cima da prefeitura é público e notório, até por aqueles que procuram o transporte coletivo e não tem. O que a Câmara pode fazer no sentido de acelerar para que a população volte a ter esse serviço à disposição? A Câmara Municipal, dentro da sua função constitucional, ela só está ao seu alcance fazer o trabalho de fiscalização. E a Câmara, nesse momento específico, ela tomou a atitude mais drástica que ela podia tomar, que é a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito justamente para investigar as razões pelas quais não foi aberto, não foi instaurado um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa. Qual a razão disso? E mais, não instaurou o processo licitatório e ainda se fez um contrato com dispensa de licitação. O que não... emergencial.
pelo andar da carruagem à época, não tem sentido. Na minha opinião, Carlos, na minha opinião, seria justificável se o prefeito tivesse, há 6 meses atrás, no mínimo, aberto um processo, ele estava sabendo que venceria, ou que seja 3 meses ainda, que eu já acho assim que é muito em cima para um processo licitatório tão complicado, tão complexo, mas se ele tivesse instaurado o processo licitatório, ele estivesse em curso, não terminado, e aí a empresa Cisne disse, não, eu vou embora, é um direito dela. Aí eu acho que seria justificável se contratar uma outra empresa. Porque tem um processo em andamento. Agora, não se instaura o processo e se contrata por dispensa. Aí eu acho que o prefeito errou ao contratar. Ele deveria ter, então, deixado a população sem, uma vez que ele cometeu o erro, instaurado o processo licitatório e depois contratado. O que ele fez foi, assim, ao meu ver, eu posso estar completamente errado, né? Eu não sou Ministério Público, e não sou especialista em direito público, mas ao meu ver, extremamente temerário e imprudente a atitude dele. Rodrigo, a Prefeitura, a Assessoria de Comunicação, o Secretário de Planejamento, o que envolve o aparato de assessoria do Renatinho, resolveu tomar uma atitude radical. Não damos entrevista, não falamos com ninguém da imprensa. Com vocês, que é o poder legislativo que dá suporte legal ao que a prefeitura faz, ou verifique se não está legal, algum contato, alguma luz no fim do túnel para a gente anunciar para a população a respeito do transporte coletivo? Olha, a única luz no fim do túnel que eu vejo hoje é o resultado das investigações dessa CPI. Isso eu acho que é fundamental, nós vamos entender tudo aquilo que aconteceu. E principalmente, eles serão obrigados, o executivo será obrigado a nos dar as explicações. E certamente nós compartilharemos com a imprensa. Sem dúvida nenhuma. Eu creio que nenhum vereador vai se furtar a esclarecer à população o que está realmente acontecendo. Afinal de contas, o destinatário final do serviço é o próprio povo. Então, como que você nega informações a ele? É ele que está sofrendo, ele tem que entender o que se passa. Afinal de contas, ele paga o imposto. Ele quer o retorno disso. Para encerrar, Rodrigo, tem um pedido de CPI que foi feito a vocês através de um apelo a um abaixo-assinado que propõe a investigação do sumiço de 14 milhões que o Ministério Público identificou na Prefeitura. Tem alguma notícia com relação a esse pedido de CPI? Ele continua em análise, Carlos Alberto, no nosso setor jurídico. Em razão dessa licitação que a gente vai ter agora na quinta-feira, em razão de tantos outros projetos que tiveram na casa, o jurídico estava muito sobrecarregado, mas já está em análise. E em breve nós teremos um parecer jurídico para saber qual caminho tomar. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Correio do Vale do Rio Grande. Obrigado a você, Carlos. Obrigado e conta com a gente aqui.